boa tarde a todos. O tema que nós nos propusemos conversar hoje é este que está projetado aí. O combinado inicial era que falássemos apenas sobre abuso de direito e o acesso à justiça. Ao longo da investigação, houve pequenas modificações, mas substancialmente creio que permanece como havia sido anunciado de início. Para um ponto de partida, eu trouxe aqui esse enunciado da Constituição Portuguesa, que acredito que seja o fundamento constitucional em Portugal, do acesso aos tribunais. A Constituição Portuguesa também fala no acesso ao direito, é bem interessante, e faz uma distinção, a doutrina faz uma distinção. Eu procurei, no relatório, me ater en passant a isso e pontuando no que eu acredito seja alguns pontos críticos, mas sem fugir ao tema do acesso aos tribunais. Apesar de eu ter trazido esse enunciado normativo da Constituição Portuguesa, eu poderia ter trazido, penso, enunciado de muitas outras constituições do século XX que prevêem no seu texto o acesso aos tribunais, tá? E aqui trago essa doutrina. Esse autor é brasileiro, ele foi orientando do professor Paulo Otero no doutoramento. Essa é a tese de doutoramento dele, publicada aí pela Coimbra Editora, e em que eu trouxe isso para dizer o seguinte: acesso aos tribunais e acesso à justiça é a mesma coisa, tá? Eu vou passar. Apenas para se fundamentar aqui, trago o enunciado normativo da Constituição brasileira, trago também da Constituição alemã, como disse, poderia trazer de inúmeras outras para justificar esse acesso aos tribunais. Grosso modo, o acesso aos tribunais, da forma como se enxerga hoje, seria uma peculiaridade do Estado de Direito, né? No sentido de garantir esses direitos fundamentais via os tribunais. Daí porque escolhi esse direito para desenvolver aqui as nossas discussões, justamente por perceber que é um tema sensível, não é? Ainda mais quando associo a ele uma possibilidade de abuso. Saindo do direito, indo para o âmbito de proteção do direito, seguindo a metodologia sugerida aqui nas nossas apresentações, trago a doutrina do professor Paulo Otero. Acredito que simplesmente porque ela é operacional para os fins que eu pretendo, né? Ele define aqui não o direito, mas a função jurisdicional, no sentido de resolver questões jurídicas, não é? Ao final, coloquei entre parênteses aí porque não tinha muito espaço, mas está no Direito Constitucional Português, volume 2, página 411, em que ele define a função jurisdicional dessas formas, mas para o que nos interessa é o que está destacado: resolução de uma questão controvertida de direito, como âmbito de proteção do direito fundamental de acesso aos tribunais. Trago também aqui uma doutrina do professor Cândido Rangel Dinamarca, professor da Universidade de São Paulo, professor brasileiro. Salvo engano, é a única doutrina brasileira que refiro na minha bibliografia. E trago porque me parece muito útil, não é? Ele define aqui o acesso à justiça, grosso modo, como objeto do acesso à justiça a resolução de conflitos, não é? E ele também faz referência ao que ele chama de crises jurídicas, que é bem interessante. Isso procurei colocar no meu relatório, apesar de ele ser um processualista, mas me parece que isso é útil para a compreensão desse direito fundamental. Crises jurídicas, enfim, não vou me ater a isso, ele descreve, e eu procurei citar no relatório. Bom, para além daquele artigo 20 que eu referi da Constituição Portuguesa, a Constituição Portuguesa, e aí faço essa observação um tom elogioso, mas também, ao mesmo tempo, relativamente crítico, que ao ponto que ela é detalhista, em muitos sentidos ela chega a ser prolixa em alguns pontos, né? No meu ponto de vista. Então, no artigo 202, aqui, ao cuidar dos tribunais, incumbe aos tribunais essa função de dirimir os conflitos de interesse. Inclusive, tem até uma classificação na Constituição Portuguesa, ao classificar os tribunais, é muito interessante, me dediquei várias horas, aproveitei essa temática para compreender a organização do Estado português e perceber, inclusive, que, grosso modo, não se faz referência ao Poder Judiciário aqui, faz referência a tribunais, e cada tribunal é um órgão de soberania. Essa não é uma classificação muito usual para os brasileiros, mas é essencial para a compreensão do direito português, eu penso. E, ao fazer essa classificação, inclusive, refere a tribunais de conflito. É muito interessante isso está no texto da Constituição. Enfim, só de curiosidade. Sigamos. E aqui, o ponto objeto da apresentação.
é uma pergunta, não é? É possível o abuso de direito fundamental de acesso aos tribunais? E eu diria mais, para a gente contextualizar aqui, é possível uma posição jurídica e individual, enfim, uma posição tutelada juridicamente de acessar os tribunais, é possível abusar disso? Essa é a pergunta. E agora a gente vai para o abuso de direito propriamente dito. Aqui, professor, só um esclarecimento. Ao longo da investigação, eu procurei ler essa obra do professor Luiz Jusceran, que é uma obra publicada em 1905, em Paris. O professor Luiz Jusceran era professor de Direito Civil da Universidade de Lyon. E qual é a importância dele para esse tema aqui? Na verdade, ele, grosso modo, sistematizou várias decisões que foram proferidas ao final do século XIX, sobretudo no final do século XIX na França, e onde ele percebeu que o que hoje se poderia entender por direito fundamental, os tribunais simplesmente não estavam observando sob o argumento de que havia abusos. E, portanto, o que a pessoa alegava como o que hoje se entende de direito fundamental, não seria observado por conta desse abuso, né? Então, ele sistematiza isso, percebe essas decisões judiciais, sistematiza e lança essa obra. Depois veio outro, na década de 30, mas essa é a obra seminal, com o título de Abuso de Direito. Enfim, e eu trouxe alguns trechos aqui, apesar de ter dedicado muito tempo para isso, por conta do tamanho, dos limites do relatório, provavelmente isso vai ser subtraído, mas achei interessante trazer, porque além do valor histórico, até para compreender o que logo mais a gente vai conversar. E aqui esse trecho aqui, o que acontece? Ele diz o seguinte, olha, abuso de direito é procurar o fim, né? Tipo, é o motivo da conduta. Só que ele fala, olha, isso pode ser inútil e perigoso, não é? Inútil porque você não tem como saber o que se passa, falando uma linguagem assim mais vulgar, na cabeça de cada um, não é? E perigoso porque isso dá uma margem ampla para o juiz atribuir o motivo que ele quiser, digamos, não é? Enfim, então ele já percebe esse risco. Mas ele diz o seguinte, olha, o direito ele é criado da boa-fé, tá? E essa análise psicológica, os juízes fazem todos os dias isso, conscientemente ou não. Eles fazem todo dia isso, não existem essas atribuições, isso é uma citação direta dele aqui, está aí referido, enfim, o local onde pode ser conferido o que eu estou dizendo. Aí ele diz, enfim, está aqui, ó, a alegação pode ser verificada nos tribunais, seu papel consiste precisamente nisso, verificar a veracidade das alegações. O professor Jusceran falando em 1905. E aqui eu já vou concluir essa citação dele aqui. Esse é um ponto essencial. O que ele diz? Ele fala o seguinte, olha, apesar de toda a polêmica que existe em torno do abuso, se existe, se não existe, se abuso é direito, se não é direito, se é ilícito, se não é ilícito, se é nulo, se é, enfim, ineficaz, tem um consenso, não é? É de que você não pode utilizar o direito para prejudicar. Essa é l'intention de nuire, a intenção de prejudicar, não é? Enfim, então ele disse que existe um consenso em torno disso e eu vou seguir aqui para não me ater. E aqui já são palavras minhas, eu já vou concluir esse último slide acerca do professor Jusceran, são palavras minhas sobre o pensamento dele. Né? Num trecho em que ele refere lá, ele fala de forma minudente, eu dou uma ampliada, que é o seguinte, com a teoria do abuso de direito, vou ler, né? Os juízes estariam autorizados a buscar outros motivos além da intenção de prejudicar. Ou seja, qualquer motivo o juiz está autorizado. Se eu admito a teoria, em tese eu dou essa liberdade para o juiz, não é? Que pode colocar em risco a liberdade individual. Mas sem a teoria do abuso de direito, palavras do professor Jusceran, interpretada por mim, isso implica admitir que ele usa esse brocardo aqui, esse adágio romano, de que, olha, sempre que você exerce seu direito, não tem como você prejudicar alguém no exercício do seu direito, certo? Então, tipo assim, com a teoria, eu dou ampla margem para o juiz. Sem a teoria, tipo, eu não tenho como prejudicar alguém no exercício do direito, não é? Enfim, isso é só para fim de reflexão. Mas vamos aqui agora partindo para o abuso de direito fundamental. Vejam, quando houve, após as grandes guerras, né, especialmente a Segunda Guerra Mundial, com a derrota do nacionalsocialismo, esses movimentos totalitários, como posso dizer, se aproveitou essa ideia do abuso de direito
e ela se projetou no direito internacional. Tá? Aqui eu trouxe a Declaração Universal de Direitos Humanos, o artigo 30, em que está, digamos, enunciado o que hoje se entende por abuso de direito no direito internacional. Tá? E alguns podem falar, bom, mas isso é uma declaração. A declaração ela não tem força normativa, não é? Ela é enfim, enunciado persuasivo. Ocorre que este texto aqui ele foi reproduzido no Pacto Nacional de Direitos Civis e Políticos, na Convenção Europeia de Direitos Humanos e também na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, com alguma diferença na Convenção Americana. E isso aqui foi uma proposta do Líbano. Aqui eu trouxe o trecho do documento digitalizado, tá, da Organização das Nações Unidas, em que o Líbano propõe seja incluído ao final da declaração esse texto. Não é? Se vocês observarem substancialmente o texto da declaração, é substancialmente igual à proposta do Líbano, substancialmente, mas houve modificações formais. Uma delas, por exemplo, inicialmente o Líbano propôs que só fosse incluído como, digamos assim, possível agente de um abuso pessoas, não é? E aí, na ocasião em que se discutia isso, houve uma proposta do representante da Austrália que falou, não, você tem que incluir também Estado, porque os Estados são os principais violadores de direitos humanos. Né? E aí, ok, enfim, isso é uma mudança substancial. Depois veio a proposta do representante da França, dizendo, olha, tem que incluir grupo também. Então, por isso que ficou Estado, grupo ou pessoa. Né? E depois houve outras sugestões formais, eu procurei historicizar ela num relatório de maneira bem sucinta e que resultou nisso aí. Aqui eu trouxe a Convenção Europeia apenas a título de curiosidade, no artigo 17. É a Convenção Europeia que digamos assim, na ementa do artigo, né, refere expressamente ao abuso de direito, proibição do abuso de direito, e na literalidade é muito semelhante ao que está na declaração. Eu trago essa doutrina do professor Manfred Nova. Ele, se não me engano, foi até relator do Comitê de Combate à Tortura, e ele diz o seguinte, ele vai, digamos assim, fazer uma interpretação desses textos internacionais com base especialmente no Pacto Nacional de Direitos Civis e Políticos. Ele diz o seguinte, olha, para que tenha abuso tem que ter uma atividade, não é? Um direito cujo exercício pressupõe uma atividade, não é? E da minha interpretação, isso não significa que eu não possa abusar me omitindo. Okay? Eu posso abusar de um direito me omitindo, desde que esse direito implique numa atividade. Certo? Ele implica numa atividade. Eu tenho um dever de agir, mas eu posso infringir esse dever de agir por meio de uma conduta omissiva. Ok? E aí ele diz o seguinte, olha, qual é a utilidade prática disso aqui? Aqui ele fala, os direitos essenciais da pessoa ficam de fora. Eles são, na minha interpretação, quase um neologismo, inabusáveis, não é? Direitos essenciais da pessoa não podem ser abusados. Você não pode abusar, por exemplo, do direito à vida, à liberdade pessoal, não é? Da proibição da escravidão. Tem alguns direitos que eles não são objetos de abuso. Né? Daí a importância dessa doutrina do professor Novo é que, inclusive, a título de curiosidade, ele não fala isso, mas muitos desses direitos que ele diz que não podem ser objetos de abuso são direitos que também não podem ser suspensos por ocasião do estado de emergência. Isso é uma outra discussão, porque o professor Jorge Reis, ao referir, inclusive, a possibilidade de abuso de direitos fundamentais, fala numa nota da tese de doutoramento que tem uma semelhança com a suspensão de direitos nessas situações. E, de fato, esses direitos inabusáveis um pouco retratam esse pensamento. Bom, já indo para a Constituição alemã, que agora é que eu pego, veja só que existe uma cronologia, tá? A Declaração Universal de Direitos Humanos ela é de dezembro de 48, a Constituição alemã é de maio de 49, pouquíssimos meses ali entre uma coisa ou outra. E depois eu vou ter a Convenção Europeia de 1951, e nesse ínterim, o pacto também, a redação do pacto já estava definida, não é? Apesar do pacto vir a viger, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos vir a viger apenas em 66, mas lá em 51 já estava definido, foram questões quase que burocráticas para que ele demorasse aí. Bom, isso aqui é título de curiosidade, eu destaquei, é o texto da Constituição Alemã, no artigo 18, onde está previsto o abuso de direito fundamental. Tá? Não se espantem. Eu apenas destaquei aqui o seguinte, esse de verde aí, o Freiheitliche Demokratische Grundordnung, é a tal da ordem fundamental livre e democrática. A gente vai desenvolver isso mais à frente. Tá? O que está de amarelo aí é o abuso. E o que está de azul é o que no direito alemão, Verwirkung, é a perda do direito.
Né? O que é isso? A gente vai ver o que é isso. Okay? Mas antes da gente ver o que é isso, onde é que o abuso de direito ele está localizado, ou para que ele existe dentro da Constituição alemã? Existe essa decisão aí que está referida do Tribunal Alemão, Tribunal Constitucional Alemão, e essa doutrina também, que o abuso de direito, assim como essas outras referências que faço aí, ele é um procedimento especial que serve para evitar, e aí eu destaquei essa expressão, evitar ataques à ordem constitucional. Poderia até ter destacado a ordem constitucional também, a gente vai ver mais à frente o porquê. Evitar, ou seja, um procedimento preventivo. As decisões dos tribunais constitucionais são muito enfáticas nesse sentido. É preventivo, inclusive são enfáticas nesse sentido a ponto de diferir o abuso de direito fundamental de uma repressão com base no direito penal. Que já até adiantei, né? Porque o direito penal ele é repressivo. Não é? Tem muitas decisões que isso é ressaltado. E o abuso de direito fundamental tem um caráter preventivo. Ok? Enfim, eu não vou ler, para não perdermos muito tempo e não fugir do foco, tinha alguns comentários a fazer a cada um desses outros procedimentos, mas vamos seguir aqui, que o objeto é o abuso de direito. E já em 2003, tem essa decisão aí que eu refiro, o tribunal, vejam que uma é de 75, imaginem assim, o que era a Alemanha em 75, o que era o mundo em 75, o que é o mundo em 2003, não é? Então, talvez, acredito, isso é uma suposição, uma mera conjectura, o tribunal já classificou o abuso de uma outra maneira. Falou, olha, existe uma tríade, né, existem 3 normas constitucionais que são centrais para a proteção da Constituição alemã. Uma que proíbe associações constitucionais, a proibição do abuso de direito, que é o que a gente está conversando aqui, e a outra que proíbe partidos inconstitucionais. Enfim, isso é mais a título de curiosidade, porque lá na frente pode ser que a gente faça uma intervenção com uma coisa ou outra, vocês saberem. Agora sim, o texto traduzido em português, não é? Aqui a gente tem muitos elementos essenciais. Aqui. Primeiro é esse quem, né? Quem, ou seja, o sujeito que abusa. Quem é que abusa? Quem é que pode abusar? Em tese, pessoa natural e pessoa jurídica. Pessoa jurídica pode abusar, tá? E já adianto aqui para vocês, inclusive, na eventualidade de uma pessoa jurídica vir abusar de direito fundamental, a lei do Tribunal Constitucional chega ao ponto de prever a extinção da pessoa jurídica, não é? E aí talvez a gente volte a pensar na opinião do professor Nova, que eu citei antes. Olha, mas direitos essenciais são inabusáveis, direitos essenciais da pessoa são inabusáveis. Como é que agora você está falando que, na eventualidade de uma pessoa jurídica abusar de direito fundamental, ela pode chegar a ser extinta? Ok, provavelmente o professor Nova que estava se referindo a pessoas naturais apenas, não a pessoas jurídicas. Enfim, para combater, isso aqui é a conduta, né? Enfim, o combate. Eu vou pular essa parte, talvez na frente a gente possa conversar. Ordem fundamental livre e democrática, isso é um conceito muito importante para o direito alemão, que a gente vai se dedicar bastante nisso. O que está em cinza são os direitos objetos de abuso, né, expressamente previstos na Constituição alemã. E aqui, em azul, é o tal da perda de direito, que a gente vai conversar também. E de roxo é o órgão competente para se pronunciar sobre perda de direito, ou seja, o Tribunal Constitucional. Ok? O Tribunal Constitucional. Eu não queria adiantar para vocês, mas já preciso falar porque isso é muito importante. A lei do Tribunal Constitucional vai mudar, no meu ponto de vista, vai mudar muito o significado disso aqui. O significado. Até porque não pode mudar, não é? Se tratando de uma lei, não poderia mudar a Constituição. Mas vai mudar muito em que sentido? Quando ela atribui legitimidade ativa, quem é que pode alegar este abuso? Isso não está na Constituição. Mas está na lei do Tribunal Constitucional Alemão, que é de 51 ou 52, se não me engano. Não é? E também a lei do Tribunal Constitucional Alemão prevê a perda de direitos políticos de quem abusa. Isso não está na Constituição expressamente previsto aqui. Não é? Perda de direito de ser votado. Okay? E aí muda o significado, não é? Eu acredito, muda muito o significado numa primeira leitura da Constituição. Mas sigamos. Aqui estão ou seja, o que está em cinza aqui é o que está relacionado aqui. Ok? Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de ensino, liberdade de reunião, liberdade de associação, sigilo da correspondência, sigilo das comunicações postais, sigilo das telecomunicações, direito de propriedade. Isso aqui pode estar muito relacionado com a questão da extinção da pessoa jurídica que eu falei anteriormente, né? Direito de asilo. Enfim, qual é o problema disso aqui? É que, vejam, isso foi a classificação que eu que fiz, tá?
essa classificação aqui. Eu tenho direitos que não podem ser objetos de abuso, ok? São direitos essenciais da pessoa natural. Não podem ser objetos de abuso. Opinião do professor Novak e também uma interpretação possível quando comparado ao abuso de direito fundamental com a suspensão do estado de emergência. Direitos que podem ser objetos de abuso que estão expressamente previstos na Constituição Alemã, por esses que eu acabei de ler, certo? Estão expressamente previstos lá no artigo 18 da Constituição Alemã como direitos fundamentais que podem ser objetos de abuso. Só que aí vem a doutrina que fala o seguinte: olha, existem outros direitos fundamentais, além daqueles que estão previstos no artigo 18 da Constituição Alemã, que também podem ser objetos de abuso, não é? Outros que não estão expressamente previstos, né? O direito fundamental que eu trouxe aqui, que é o direito de acesso aos tribunais, ele não está expressamente previsto, ok? Nós sigamos. Aqui a tal da ordem fundamental livre e democrática, não é? Está aí a expressão em alemão. Eu procurei destacar essas classes gramaticais porque para a gente compreender o que é uma coisa e o que é outra coisa. Então, a tal da Grundordnung é o substantivo, certo? E o Freiheitlich e Demokratisch são qualificativos, são adjetivos. Vão qualificar esse substantivo, Grundordnung, ok? E aqui eu tenho uma variação textual em alemão de uma coisa ou outra. Por que fiz isso? Porque a Constituição faz essa distinção textual, não é? E tem uma utilidade que eu acredito que esteja aqui. Está aqui. Então, vejam só. A ordem fundamental livre e democrática está prevista na Constituição alemã como um critério de limite para alguns direitos fundamentais. Está no texto lá, por exemplo, quando se prevê o direito fundamental ao sigilo da correspondência, das comunicações postais e da telecomunicação, lá no artigo 10, parágrafo 2º, faz referência de que esse direito ele pode ser limitado com fundamento enfim, proteger a ordem fundamental livre e democrática. Veja que eu não estou tratando do artigo 18. Eu estou tratando dos artigos esparsos na Constituição alemã que prevêem direitos fundamentais específicos. Okay? Então, liberdade de locomoção e de domicílio. Está previsto lá a ordem fundamental livre e democrática no texto da Constituição como um critério para que esse direito seja limitado. A declaração de inconstitucionalidade do partido político também está previsto a tal da Freiheitlich Demokratische Grundordnung como um critério de restrição, restrição no sentido amplo, limitação no sentido estreito. E para excluir esse partido do financiamento estatal. Enfim, ok. Vamos lá. Isso é uma definição do Tribunal Constitucional Alemão do que é essa ordem fundamental livre e democrática. Essa decisão é de 1952, ou seja, ela tem mais de 70 anos. Foi por ocasião em que o Tribunal Constitucional Alemão decidiu que o partido lá era nacional, me ajuda aí, Felipe, nacional socialista, né? Era um partido de extrema direita e ele foi proibido. Então, por ocasião dessa decisão do Tribunal Constitucional, que foi uma das primeiras, né, a essa definição do que é essa ordem fundamental livre e democrática. É uma ordem que exclui de qualquer regra violenta e arbitrária, representa um Estado de Direito, baseado na autodeterminação do povo, de acordo com a vontade da respectiva maioria, liberdade e igualdade. Mas antes, aqui uma curiosidade, antes de o tribunal decidir definir a ordem fundamental livre e democrática desta forma como está projetado, antes disso, num parágrafo, acho que imediatamente anterior, ele vai dizer o seguinte, que quando houve a Constituição Alemã, houve uma decisão política de basear a ordem fundamental, lá eu acho que ele nem fala ordem fundamental livre e democrática, fala ordem fundamental, basear no que hoje se entende como dignidade da pessoa humana, ele chama de valores. Tá? Valores. Dignidade da pessoa humana, liberdade e igualdade. Aí depois ele vem dar essa definição do que é a ordem fundamental livre e democrática. Enfim, estou trazendo essas informações apenas para vocês tentarem situar como é que as coisas vão se desenvolver. Em 2017, essa decisão prolatada na década de 50, ela foi reafirmada. Ela foi reafirmada e atualizada, eu diria. Né? Essa é a minha interpretação. Né? Por que atualizada e por que reafirmada? Por que atualizada de maneira pormenorizada? Porque na Constituição de 52, a rigor, não se faz referência expressa à dignidade da pessoa humana. Se define o que hoje se entende como uma das dimensões, mas não se faz. Não é? E quando é em 2017, o tribunal diz, não, isso aqui é dignidade significa isso,
democracia significa isso, enfim. Então, por isso que eu digo que não é só uma reafirmação, mas é uma atualização de maneira pormenorizada, porque aquilo que foi dito em 52 vai ser dito em 2017 de uma maneira mais detalhada. Enfim, vamos lá. Em 52, o tribunal diz o seguinte: olha, essa ordem fundamental livre e democrática ela é composta por alguns princípios fundamentais. Princípios fundamentais. Já em 2017, ele vai referir a 8 elementos. Tá? E são esses aí. Respeito pelos direitos humanos. Vejam, apesar de ser dito que são 8, não é? A gente vai ler aqui e vamos fazer entender, porque não fica muito claro, afinal de contas, essa quantidade, do meu ponto de vista. Okay? O tribunal não é expresso nisso também. Mas vamos lá, tentei enumerar aqui. Respeito pelos direitos humanos, conquistado na Constituição. Aqui, esse 1.1, ele consideraria 2. O tribunal consideraria 2, mas eu considerei 1.1. Sobretudo, direito de personalidade, seria aqui também, enfim, direito à vida, ao livre desenvolvimento. Okay? Soberania popular, separação dos poderes, responsabilidade do governo, legalidade da administração, independência dos tribunais, multipartidarismo, e aqui coloquei como um subitem, 7.1, direito à formação constitucional e ao exercício da oposição. Se a gente for fazer uma reflexão sobre esses outros princípios, eles são tipo a antípoda do que foi o nacionalsocialismo, do que foi o nazifascismo. Eles são a antípoda. Então é como se o tribunal tivesse, com base numa experiência histórica, fática, vivenciado isso e dado uma interpretação jurídica. Olha, o que pode ser fundamental para a Alemanha que isso não se repita? E aí está plasmado nesses princípios fundamentais. Ok? Isso aqui é interessante. Eu só vou deixar isso aqui, tá? A título de informação. Não vou desenvolver, porque isso me chamou a atenção. Que a ordem fundamental livre e democrática não é a ordem constitucional. Ok? Isso está aí a referência do julgado do parágrafo, onde tem essa declaração. Okay? Não vou me ater a isso, só estou trazendo a título de curiosidade para vocês. Eu ousaria dizer o seguinte, que uma coisa está dentro da outra. Não é? É como se a ordem fundamental livre e democrática estivesse dentro da ordem constitucional. É como se fosse uma ordem constitucional valorada. Certo? Mas isso eu estou dizendo, e também é quase um chute, porque também não me ative a isso. Também não convém aqui. Vamos a perda de direitos fundamentais. Que interessante. Porque veja só, o que é o abuso? O abuso é quando eu instrumentalizo o direito fundamental para combater a ordem fundamental livre e democrática. A gente já viu que é a ordem livre, fundamental e democrática. Certo? Agora, qual é a consequência disso? Quando eu instrumentalizo um direito fundamental para combater isso, qual é a consequência? O texto da Constituição Alemã vai dizer que é a perda de direitos fundamentais. Mas o que é a perda? Como é que eu posso perder os direitos fundamentais? Não é? É o tal do Verwirkung. E essa interpretação aqui, eu por falta de tempo, falta de um monte de coisa, eu que me propus a fazer. Tá? A partir da quase etimológica, uma interpretação etimológica com efeitos jurídicos. Certo? Então, o que significa isso aí? O que eu, digamos assim, aposto, não é? Numa interpretação possível. O Ver, que em alemão o V tem som de F, o Ver, ele é um, eu coloquei sufixo, está errado, é um prefixo. Ele é um prefixo que se refere à perda. Né? Eu tenho aqui o verbo verlust, que é perder, perda, melhor dizendo, e o verbo perder, que é o verlieren. Ok? Então, perda. Ok? O Wirkung se refere a efeitos, certo? Ou eficácia. Né? Eu poderia até estar no meu relatório, quando eu falo de a eficácia da lei enfim, eficácia do fato, ele usa o Wirkung. Então, o Verwirkung é a perda de um efeito, certo? É a perda do efeito. Então, na minha interpretação, sou eu que estou falando. Enfim, me propus a falar sobre isso. vamos correr esse risco de até incorrer em alguma impropriedade. É a perda do efeito, ou seja, eu estou no plano da eficácia, não é? Então, eu não estou no plano da existência jurídica, eu não estou no plano da validade jurídica, eu estou no plano da eficácia, dos efeitos, ok? São esses efeitos que vão ser perdidos, certo? Mas aí, mas que efeitos são esses, não é? Que efeitos são esses que vão ser perdidos por conta de um direito fundamental ter sido abusado?
Deixa eu ver o que tem aqui no próximo slide. Ah, tá. Já vai acabar, né? Já vai acabar essa parte, eu vou o ato do poder público. Só tem mais um slide depois desse, eu vou para o ato do poder público. Então, essa perda de efeito seria essa capacidade protetiva, a capacidade defensiva, a capacidade promocional do direito fundamental. Certo? É a minha interpretação. Não só a minha, mas também tem algumas referências lá no relatório. Aí você fala assim, pô, Luiz, mas espera aí. Ora, se o direito fundamental, e aí vou me apropriar de uma definição do professor Jorge Malvaz, é uma posição individual, tutelada juridicamente, contra a maioria. Como é que você está me dizendo agora que esse direito fundamental ele vai perder essa capacidade defensiva, enfim, as funções, não é? Enquanto um direito subjetivo. Como é que você está dizendo que você vai perder? É por conta da ordem fundamental livre e democrática. Ela, nesse caso aqui, é um bem, um valor, como queiram, que tem uma preponderância sobre. Você não pode instrumentalizar o direito fundamental para combater essa ordem. Se você fizer isso, esse direito fundamental ele é ineficaz. Certo? E aí eu aproveitaria até essa discussão para com base nas leituras, professor, dos seus textos, que me parece assim que, de uma maneira muito interessante, como sempre, que era como se o senhor pretendesse dar um passo adiante ou atrás, se antecipar, dizer o seguinte: não estou na eficácia. Ou quando eu abuso de um direito, eu estou em outro plano. Ou no plano de validade ou até de existência, porque nem direito fundamental é. Mas, enfim, estou só tentando aproveitar essa oportunidade para fazer esse diálogo. E que é muito interessante. Deixa-me ver aqui. Sim, então é isso, me fiz entender. Ou seja, a posição individual tutelada juridicamente, ela deixa de ser tutelada juridicamente. Isso é a perda. Eu fico com uma posição individual. E falo assim, não, mas que vai transformar o direito fundamental em quê? Num caráter meramente declaratório, persuasivo, certo? Essa é a sanção, a consequência, ok? Ineficaz, ou seja, enfim, não estou falando que eu concordo ou não concordo, eu estou apenas reproduzindo o texto da Constituição alemã, tá? Bom, já para finalizar aqui, como eu falei anteriormente, o procedimento previsto na lei do Tribunal Constitucional, procedimento para perda do abuso, porque vejam só, quando a gente lê o artigo 18, foi a impressão que eu tive também. Eu leio o artigo 18 da Constituição alemã e falo, olha, eu posso alegar o abuso em qualquer lugar, qualquer hora, qualquer pessoa pode, entendeu? No processo incidente, por exemplo. Desde que isso cabe ao Tribunal Constitucional alemão decidir pelo qual via. Não sei, reclamação, não sei, mas qualquer pessoa pode. É o quem, está lá quem. Quem combater a ordem, qualquer pessoa pode. Enfim, na verdade, o quem é quem abusa, né? Não é quem pode alegar o abuso. Mas a Constituição é omissa nessa legitimidade ativa. Ela é omissa. Ela não diz quem pode, nem quando pode. Quem vai dizer isso é a lei do Tribunal Constitucional. E aí restringe muito. Porque o Tribunal Constitucional vai dizer o seguinte, olha, só pode o Parlamento Federal, só pode o governo federal, só pode, acho que é os parlamentos estaduais também, ou governos estaduais. Enfim, são 3 legitimados ativos. Todos estatais, certo? Mas a Constituição não diz isso. É a lei que diz isso. E mais, a Constituição nem diz que é necessário um procedimento específico. A lei não fala isso. Ou a Constituição não fala isso. Quem fala isso é a lei. Certo? Que eu preciso de procedimento específico. Enfim, e além disso, a perda do direito político eu já falei anteriormente. Né? Então, assim, existem muitos problemas nesse assunto, certamente. Mas este é um dos maiores, do meu ponto de vista. Certo? E aí tem a ver com o segundo comentário aqui, que implica no seguinte, eu falei tudo isso para vocês, pode ou não ter feito algum sentido, mas o certo é que, desde a Constituição Alemã de 1949, eu só tive 4 casos de processos iniciados sob a alegação de que direitos fundamentais foram abusados. Ou seja, apesar do rol restrito, enfim, taxativo, nem sei se seria taxativo, acredito que sim, esse rol taxativo de legitimados ativos, todos os agentes estatais, desde a Constituição Alemã de 1949, eu só tive 4 casos. Os próprios órgãos iniciaram 4 vezes isso. E todas essas 4 vezes o Tribunal Constitucional sequer conheceu. No procedimento, ele prevê uma fase de admissibilidade. O Tribunal sequer admitiu. O Tribunal nunca se pronunciou sobre o mérito do que é o que deixa de ser propriamente abuso de direito. O que é o que deixa de ser propriamente essa perda de direitos fundamentais. Ele nunca se pronunciou sobre o mérito sobre isso. Porque todos os 4 casos que houve iniciaram e encerraram na fase de admissibilidade. Okay?
E daí a doutrina vai dizer, olha, qual a utilidade do artigo 18? Isso deveria ser revogado. Pô, se eu tenho 70 anos, 75 anos isso aí, eu só tenho 4 casos, o tribunal nunca se pronunciou, isso aí não tem sentido. Revoga isso aí. Ok, essa é uma posição, mas tem outra que diz o seguinte, que inclusive é uma notícia de 2022 do Bundestag, do Parlamento Europeu, alemão, que diz o seguinte, olha, hoje está se discutindo incluir mais um direito fundamental lá no artigo 18, que é da liberdade religiosa. Está se discutindo isso hoje. Então tem duas posições, uma que não serve para nada e outra que diz, não, peraí, calma, serve sim, inclusive a gente vai querer incluir outro aí. E tem uma terceira posição, que é um terceiro gênero, que é o seguinte, não, deixa aí, isso tem um caráter persuasivo, simbólico. Deixa aí, para as pessoas saberem que elas não podem utilizar o direito fundamental para combater a ordem fundamental livre democrática. Enfim, são essas posições, tá? Agora vamos ao ato do poder público escolhido aqui. É a última parte dessa apresentação. Pelo bem do Brasil, o Brasil da esperança. Aqui. As eleições presidenciais do Brasil, para presidente da República e vice-presidente do Brasil de 2022, elas foram disputadas no segundo turno por duas coligações. Ok? Uma coligação chamava Pelo Bem do Brasil, a outra chamava Brasil da Esperança. Os partidos que as compuseram são esses que estão projetados aí. Ok? A coligação Pelo Bem do Brasil, ou melhor dizendo, a coligação pelo Brasil da Esperança saiu vencedora dessas eleições com esse percentual de votos. E a coligação Pelo Bem do Brasil saiu derrotada dessas eleições com esse percentual de votos. Okay? A coligação Pelo Bem do Brasil, formada por esses partidos, Partido Liberal, Partido Republicano e Progressista, iniciou um processo no Tribunal Superior Eleitoral. O processo é esse que está aí. Tá? Alegando que eles queriam o que se chama de uma verificação extraordinária, um procedimento previsto na legislação eleitoral. É uma espécie, poderia-se dizer, como uma recontagem de votos, enfim. Eles questionaram a tal das urnas eletrônicas. Eu não vou me ater a isso, não vou me ater se é verdade, se não é verdade, não vou me ater. Vou me ater a decisão judicial, que é o ato do poder público. Ok? E aí tem essa diferença aqui, ó. Porque quando houve a prolação dessa decisão judicial, esses partidos aqui, republicanos e progressistas, peticionaram no processo dizendo, ei, a gente não está calculando isso. A gente até concorda com o resultado. Isso não é... a gente concorda com o resultado. Usaram o nosso nome. Tem uma petição lá, uma petição, dizendo, nos excluam, a gente não tem nada a ver com isso. E eles foram excluídos. Ficou apenas este partido, que é o Partido Liberal. Ok? E esta é a decisão, a parte dispositiva da decisão. A parte dispositiva. Tá? Talvez até o momento vocês estejam se perguntando, peraí, Luiz, mas isso é interessante e tal, mas cadê o abuso de direito aí? A gente vai chegar lá. Essa é a parte dispositiva da decisão, composta por que a gente chama, no caso, o professor Dinamarca fala de capítulos de sentença. São 5 capítulos de sentença, 5 itens. Primeiro, de indeferir a petição inicial, porque ela seria inépcia. Tá? Segundo, por condenar a autora, ou seja, o Partido Liberal, por litigância de uma festa, a multa de 22 milhões de reais, que valeria o quê? 4 milhões de euros? Pode ser, não é? Veja que quando é proferida essa decisão, ainda eram 3 partidos políticos que estavam lá. Só depois dessa decisão ser proferida, os 2 vieram e disseram, a gente não tem nada a ver com isso. E aí foi decidido, ok, vocês estão fora então, fica só o Partido Liberal. Além dessas 2 capítulos de sentença que eu referi, tem esses outros aqui, imediato bloqueio e suspensão de fundos partidários, né? Aqui ainda estava, dos partidos da coligação, ainda estava dos partidos da coligação, depois ficou só o Partido Liberal. Oficiar a corregedoria para investigar uma conduta individual do presidente do Partido Liberal e do presidente do Instituto Voto Legal. O Instituto Voto Legal foi um documento, era quem, digamos, assinava um documento que serviu de base para esse processo. Ok? E, inclusive, quando os partidos políticos, o tal do republicanos e o progressista diz, olha, a gente não tem nada a ver com isso, eles chegam a dizer, isso é responsabilidade do presidente do Partido Liberal. Não é nem só do Partido Liberal, é do presidente. Os outros partidos estão falando isso. Não sou eu, não sou eu, não é o partido da coligação Brasil da Esperança. Não, são os próprios partidos da coligação que dizem isso, está no processo. Ok? E aqui é o último capítulo, que é, olha, mandar extrair cópia para ir lá para o tal do inquérito do Supremo Tribunal Federal. E aqui vem o seguinte, é aqui que está o abuso de direito, no meu ponto de vista. Eu vou ler. A parte dispositiva, na verdade não é dispositivo, mas aqui, está errado. Aqui já seria a fundamentação.
O prolator da decisão, o relator do processo, que no caso era o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele diz: olha, a total má-fé da requerente é seu esdrúxulo e ilícito pedido. Esdrúxulo e ilícito. Enfim, não vou meter a isso. Ele diz o seguinte, que o pedido ele é ostensivamente atentatório ao Estado Democrático de Direito. E ele tem uma finalidade de incentivar movimentos criminosos e antidemocráticos, que inclusive, com graves ameaças de violência, vem obstruindo diversas rodovias e vias públicas em todo o Brasil. É aqui que está o abuso de direito. A decisão não fala em nenhum momento em abuso, mas isso é o abuso. É aqui que está o abuso. E por que aqui que está o abuso? É porque o acesso ao tribunal ele não foi utilizado para resolver uma questão jurídica, ele não foi utilizado para resolver um conflito jurídico, ele não foi utilizado para resolver uma crise jurídica. Porque esse é o âmbito de proteção do direito de acesso aos tribunais. Ele foi utilizado para quê? Para atentar ostensivamente contra o Estado Democrático de Direito, com a finalidade, essa finalidade transversa, segundo disse o ministro, de movimentos criminosos e antidemocráticos. Ou seja, houve um abuso. O direito fundamental não foi utilizado com aquele fim para o qual, inicialmente, ele poderia ser utilizado. Ele foi utilizado para um fim que ele não pode ser utilizado. Né? E aí vem uma outra observação nossa, que é o seguinte: o abuso de direito não vai dizer para que o direito fundamental tem que ser utilizado. Ele não diz para que o direito fundamental tem que ser utilizado. Você usa o seu direito fundamental que você quiser. Você tem a sua dignidade, a sua capacidade de autodeterminação. Ele vai dizer para que você não pode utilizar. Ok? Diferente. Então, não poderia ser utilizado para isso. Na minha interpretação, é aqui que está, é o ponto nodal aqui. Enfim, tem outros trechos da decisão como esse, que ele vai falar o seguinte, e esse é o penúltimo slide, já adianto para vocês. Diz o seguinte: a Justiça Eleitoral tem, olha, enfim, uma competência, né, para lutar contra todas as forças que não acreditam no Estado Democrático de Direito. Manifestações criminosas e antidemocráticas, atentatórias aos pleito eleitoral. Enfim, está ipsilíteres aqui. Então, e por último, ele faz umas considerações sobre partido político. Não é? Sendo inconstitucional utilizar partido político para satisfação de interesses pessoais, de novo, antidemocráticos e atentatórios do Estado de Direito. Isso aqui é um elemento da ordem fundamental livre e democrática. Okay? Enfim, e aí eu encerro a apresentação e agradeço a atenção de vocês. Obrigado.